todos. Uma saudação prévia aos que estão nesta sala, mas também aos muitos que espero que estejam em casa a ouvir-nos. Saúde principalmente os inconformados, de todas as idades. É principalmente a vós que me dirijo. Hoje, 48 anos após a Revolução de Abril, o regime que se chama a Terceira República atinge a longevidade do Estado Novo. Em vários aniversários anteriores, perante discursos datados, frases gastas e palavras de ordem, me perguntei o que há ainda por dizer, que ideias perduram como guia na vida pública, que relevância ou atualidade continua a ter essa data longínqua, que nos revisita em fugazes e repetidas imagens a preto e branco numa qualquer televisão. Eu tinha 11 anos, morava na Estrada Nova, zona operária de Montijo, e frequentava a Dom Pedro Varela. Nesse tempo as crianças não eram tão protegidas, pelo que não escapavam a um ambiente de efervescência política que tomou conta do país. Assisti, pelas notícias e debates, nos jornais, mas também pessoalmente, a manifestações e reuniões anárquicas na escola, a piquetes de civis armados, à criação e morte de movimentos e partidos, à chegada dos nossos refugiados do ultramar, a saneamentos e ocupações selvagens e à fuga de tantas famílias perseguidas. O PSD e o CDS nasceram entretanto, mas a Revolução já tinha dono. Em 1975, estivemos muito perto de cair numa ditadura ainda pior que a anterior. Assistimos a sequestros de deputados, a uma guerra civil anunciada, às perseguições e prisões arbitrárias a mando do COPCOM e dos chamados heróis de Abril, às traições aos portugueses de África, tanto brancos como negros, e aos de Timor. Até que em 25 de novembro, Ramayana, Jaime Neves e os seus comandos nos salvaram do fascismo tipo soviético, entretanto instalado. E a imensa massa humana, que meses antes encheu a Fonte Luminosa em Lisboa, deu a esses homens o respaldo que ainda dá à democracia de hoje. Por isso, o 25 de novembro de 75 era a merecedora de igual dignidade e relevo à que hoje celebramos. Em ambas se abole uma ditadura, em ambas se restaura a liberdade. Não o reconhecer é crime de lesa pátria. Apesar disso, em 1976 e novamente em abril, foi aprovada uma Constituição ainda marcada pelo marxismo e pelos seus vícios. O primeiro deles, a omnipresença e a onipotência do Estado, em tudo, que tudo abarca, tudo vê, tudo rege. A pessoa individual, a família, as organizações e empresas privadas são secundarizadas no espírito estatizante, contrário ao princípio da subsidiariedade. Os limites à revisão da Constituição vêm acolher a liberdade de associação política e impor o regime republicano, nunca sufragado. Das ideias-chave adotadas desde logo pelo MFA como leitmotiv, os 3Ds, democratizar, descolonizar, desenvolver, quase 50 anos depois, sobra um país com índices de desenvolvimento económico e humano medíocres na comparação com os pares europeus. Ganhámos a democracia política e juntámos-nos à União Europeia, perdendo a pouco e pouco grande parte da soberania. Mas quando pensamos em 25 de Abril e depois em 25 de Novembro, nós os que assistimos a esses dias, ou que lemos ou ouvimos falar deles com atenção, pensamos também principalmente num valor que é a liberdade. Essa palavra exprime a condição primordial do humano, dotado de consciência e livre-arbítrio, na oposição a todas as outras formas de vida da Terra, sujeitas a um determinismo meramente biológico. Nascemos livres e de uma família, mãe e pai. Duas realidades que ninguém, pessoas ou Estado, deveria poder desvalorizar ou atacar. A liberdade declina-se depois em todos os aspectos da nossa humanidade, na interioridade ou na vida social, no âmbito pessoal ou político. É costume dizer-se que alcançamos a liberdade com o 25 de Abril. O que não deixa de ser uma verdade se entendermos a liberdade na dimensão política e ainda assim moderada. Não existem atualmente presos políticos, há eleições livres. Protegeram-se os direitos fundamentais. Mas não existe, nem nunca existiu,
nem passou a existir em Portugal uma cultura de liberdade. O amor à liberdade, o cuidado com a liberdade como meio para atingir a felicidade e a realização. A relação Estado-indivíduo é mais ou menos sã, consoante se respeita mais ou menos a liberdade, pois a ela se opõem o peso do Estado, a poluição normativa, a burocracia, a corrupção, o assalto aos dinheiros públicos. Um pequeno exemplo. A nomeação de um boy, entretanto alcandurado a ministro, para coordenar as celebrações de 50 anos do 25 de Abril, com salário e benefícios bilionários durante 4 anos. A liberdade é negada quando se impõe às famílias uma escola pública refém de ideologias e os seus programas. A liberdade é negada quando se taxa o trabalho e os bens essenciais como a energia aos níveis do confisco. A atual ditadura global das minorias, que instaurou novos fundamentalismos de género, animal, ambiental, opõe-se diretamente à liberdade, chegando a impor comportamentos e até uma nova linguagem. Nessas áreas dos novos fundamentalismos ressurgem ticos fascistas, curiosamente alvo de compreensão e tolerância por muitos que se dizem defensores dessa liberdade. A comunicação social, que renasceu livre no 25 de Abril, é agora, na sua grande maioria, dominada pelo poder político e tornou-se instrumento de doutrinação e manipulação ao serviço deste. Uma doença pandémica recente demonstrou como eclodem imediatamente, em todos os locais, pequenos e grandes ditadores, se impõem a pessoas e povos inteiros restrições à liberdade de circulação e de reunião. Se usa a pressão e a chantagem sobre direitos fundamentais para impor e vender vacinas e testes. Se assistiu às invasões policiais nas igrejas durante o culto. Se proibiu até às famílias de visitarem os seus velhos, os seus doentes, o de acompanharem dignamente os seus mortos. Os que continuam a impor a data e as celebrações, ano após ano, perante a crescente indiferença das novas gerações, são os primeiros a promover a nova censura, a comunicação social subserviente, a iliteracia política generalizada e a igualdade como sinónimo de pobreza para todos. E sobre a pobreza, a ignorância e a injustiça, nenhuma liberdade se pode construir. Portanto, a liberdade, meus senhores, anda muito maltratada e diminuída, quase ao nível da escravidão. Ainda que a verdadeira liberdade existisse nas nossas vidas, não estaria o 25 de Abril cumprido e esgotado no seu propósito maior? Não seria ele celebrado todos os dias no próprio exercício da liberdade? A digna homenagem ao 25 de Abril talvez seja hoje a aceitação fraternal do exercício da liberdade do outro, até na liberdade de não o celebrar. A digna homenagem ao 25 de Abril deve ser a consciência de que está tudo por fazer no Portugal do século XXI, quando se fala em cultura de liberdade. A digna homenagem ao 25 de Abril é querermos mais e melhor, fazermos mais e melhor para o nosso país, em especial para a nossa terra e para as gerações que nos vão seguir. Essa aceitação, essa consciência e essa ação não são tarefa de um dia no ano. São constantes que se impõem todos os dias, se ainda não desistimos do Portugal saído dessa longínqua manhã. Francisco Sá Carneiro disse, ainda em 1971, que a liberdade consiste em depender de leis justas. Que este dia de Abril, todos os anos renovado, seja a oportunidade de nos recentrarmos na necessidade de crescer em justiça e verdade, como portugueses verdadeiramente livres. Não nos conformemos. Obrigada.